Salve, salve, torcedor corintiano, torcedora corintiana, amigos, torcedores dos clubes, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã de Botafogo e Corinthians no Newton Santos, no Engenhão, às 6h30 da noite. Tá, o Corinthians voltando a campo aí depois daquele empate contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Nessa sequência aí bastante complicada que o Corinthians está tendo, né? Com o Cruzeiro, com o Botafogo e Palmeiras em sequência, né? Sem contar o clássico no sábado passado. Então o Corinthians aí agora enfrentando o Botafogo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, com um elenco bastante competitivo, bastante forte, com contratações aí astronômicas, se reforçando, né? Perdeu jogadores e já conseguiu repor aí com bastante qualidade, com um treinador novo agora, o filho do Ancelotti. Então vai ser um jogo duro, o Corinthians com alguns desfalques importantes, né? Que com certeza vão fazer falta e deve estar fazendo o Dorival quebrar a cabeça, né, para escalar o time, né? Se o Dorival tem dor de cabeça ou sempre quebra a cabeça montando o elenco com todo mundo à disposição, imagina com bastantes desfalques, né? Esse é o problema aí do nosso Coringão, tá? Mas quem puder, deixa o like, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho que é muito importante. Se você não gostar do vídeo até o final, você pode remover o like, não tem problema, tá bom? Mas ajuda bastante no nosso trabalho aqui, tá bom? Vamos lá. O jogo amanhã, como eu falei, 6h30, tá? Com transmissão do Prime Video no Newton Santos, no Engenhão, tá? O árbitro de campo escolhido pela CBF, tá? É o Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco, tá? O auxiliar 1 é o Vitor Hugo Imazo dos Santos. E o auxiliar 2 é o Francisco Chaves Bezerra Júnior, tá? E o no VAR é Wagner Hillway, tá bom? Que é um árbitro aí que já tem diversas polêmicas aí em jogos do Coringão, tá bom? Então, que esses árbitros aí, que a galerinha aí, a cavalaria da arbitragem da CBF, não queiram ser protagonistas, que façam uma arbitragem justa para os dois lados, sem puxar para um lado, sem puxar para o outro, sem ser caseiro, sem não tem, eu quero que seja justos e não queiram ser protagonistas, porque os protagonistas são quem está dentro de campo, os 22 jogadores dentro de campo, tá bom? A provável escalação a gente tem aí o Hugo Souza. Na verdade, um adentro aqui, tá? Essa aqui é a provável escalação que eu colocaria em campo, tá? A escalação que eu acho que colocaria em campo com o desfalque do Rodrigo Garro e do José Martins, tá bom? E depois eu vou falar pra vocês a formação que eu acho que o Dorival vai colocar, tá? Eu iria de Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho e Gustavo Henrique. Eu iria de Angileri, tá bom? Ranielli, Charles, André Carrilho e Memphis de camisa 10 armando o jogo. E na frente aí a gente quebra a cabeça. Aqui eu coloquei Thales, Magno e Romero porque a gente olha pro banco e não vê ninguém, né? O Hector é uma mentira, a gente não sabe de nada sobre ele. Se ele é bom, se ele é ruim, um jogador que não tem nenhum veredito sobre ele, tá? O Kaique ainda aparentemente não está pronto e não vai entrar. Então eu estou pensando aqui pela realidade do nosso elenco, tá? Então eu acho que na frente vai ser Thales e Magno e Romero, mesmo com a possível volta do Roberto. Eu creio que o Roberto não vai ser titular, tá? Então eu iria de Thales, Magno e Romero, com o Memphis de camisa 10, armando o jogo, coisa que ele já fez em alguns jogos contra o Palmeiras, tá? Que eu acho ideal pro Memphis quando a gente não tem um Garro, já que o Coronado foi vendido, vendido não, foi saiu do clube. Então eu acho que o Memphis jogando de camisa 10, eu acho que é a nossa melhor opção sem o Rodrigo Garro, tá? Então eu iria com essa escalação aqui. Mas a escalação que eu acho que o Dorival vai colocar, tá? Talvez ele coloque os mesmos jogadores, tá? Talvez ele coloque o Bidu no lugar do Angileri. E eu acho que ele vai colocar Ranielli, Charles e Carrilho jogando de meia. Ou ele vai tirar o Charles e colocar o Bidon para jogar de meia, porque ele já falou que ele acha que o Bidon é um meia. Então talvez ele coloque Ranielli, Charles e Carrilho, ou Ranielli, Bidon e Carrilho, tá? E aí ele vai colocar o Bidon como um meia e vai fazer um 4-3-3 com Memphis, Thales Magno e Romero, tá? Algo que eu não concordo, tá? Então essa a prova de escalação que eu colocaria, se fosse eu, era o Memphis de camisa 10, armando o jogo, tá? Mas o Dorival deve colocar um 4-3-3 aí para jogar, tá? Os desfalques definitivos é o Hugo lateral, Maicon, Martinez e Garro. Martinez e Garro com suspensão, tá? De terceiro amarelo. Hugo e Maicon. Hugo por uma cirurgia de hérnia e o Maicon por aquela lesão na coxa, tá bom? E o possível retorno é dele e Yuri Alberto, que está em fase de transição
Hoje postou um vídeo nos seus stories treinando, aparentemente sem mancar, aparentemente sem dor, tá? Então ele deve ter, sim, a liberação médica para viajar amanhã para o Rio de Janeiro. Hoje, no caso, para o Rio de Janeiro, para enfrentar o Botafogo amanhã lá na casa dos caras, tá? Eu tenho aqui o histórico do Botafogo. O Botafogo tem 2 vitórias nos últimos 3 jogos e um empate, tá? Então o Botafogo ele tem 3 gols e nenhum gol sofrido, tá? Então o Botafogo desde o Mundial aí fez 3 jogos, 2 vitórias e um empate com 3 gols feitos e nenhum sofrido, tá? O Botafogo, para quem não acompanha a equipe do Rio de Janeiro, acompanha mais o Corinthians e tá tudo bem. A informação é que, quem não sabe, o Renato Paiva caiu logo após a eliminação para o Palmeiras no Mundial e o Botafogo contratou o filho do Ancelotti, o David Ancelotti, tá, que estava como auxiliar do Ancelotti na seleção brasileira, renunciou o cargo lá, né, saiu do cargo para se tornar treinador do Botafogo e já coleciona aí. Ele estava no jogo contra o Vasco, né, meio que como preparar, ele teve que ir como ser preparador de goleiros, né, inscrito não, ele teve que ir para a súmula como preparador de goleiros, mas ele já estava ali ajudando o Caçapa, e aí ele assumiu definitivamente contra não, perdão, ele assumiu, ele treinou contra o Vitória de preparador de goleiros e assumiu o definitivo contra o Sport lá na Ilha do Retiro, tá bom? Então, como eu falei, o Botafogo tem uma equipe muito forte, uma equipe competitiva, uma equipe com jogadores de alto nível, tem um goleiro muito bom, a dupla de zaga é muito boa, os dois laterais são laterais decentes, o Alex Telles um cara mais acima da média, o Vitinho um pouco mais abaixo, mas também um lateral de qualidade. Você tem agora o Danilo que chegou, ex-Palmeiras, estava no Nottingham Forest. Você tem o Marlon Freitas, você tem o Savarino, você tem o Arthur Cabral agora no lugar do Igor Jesus. Você tem o Montoro, que é muito bom jogador, o Arthur, que é um cara veloz. Então, o Botafogo tem muitas opções, tá? De banco também, caso precise fazer uma mudança de panorama ali no segundo tempo, caso necessário. O Botafogo tem muitos jogadores de qualidade, né? Então vai ser um jogo duríssimo, tá? O Corinthians não é favorito, o favorito é o Botafogo, tá? Então o Corinthians amanhã tem que chegar sabendo da importância, sabendo se comportar com vontade, jogando com a raça que jogou quarta-feira e não com aquela postura patética no Majestoso. Entender que, como o Mateuzinho falou, né? Foi palavras dele. A postura depois do jogo, a postura que teve no jogo contra o São Paulo não pode mais acontecer. Né? Eles não podem jogar daquela maneira. Foi algo que ele falou que aconteceu. A cobrança entre eles mesmos, entre os próprios jogadores. Então amanhã, que entre com vontade, que entre com força de vontade, que entre com raça, que entre brigando, que entre com, como eu posso dizer, com o coração no bagulho. Tá? É isso que tem que acontecer. O Corinthians precisa voltar a vencer no campeonato, venceu o Ceará num jogo horroroso, depois perdeu para o São Paulo, empatou com o Cruzeiro, precisa vencer, tá? É difícil. Eu negociaria o empate? Negociaria, tá? Negociaria, mas eu só negociaria o empate, cravava o empate, se a garantia de vencer o Fortaleza semana que vem também no Brasileiro. Entendeu? O Corinthians não pode ficar empatando apenas. Amanhã é um jogo que a gente negocia um empate, pô, um 0x0, um pontinho, tá bom, tá? Mas olha a situação do Corinthians, uma derrota no Clássico, empatou em casa de novo, 2 jogos em casa, um empate e uma derrota, aí ganhou um fora, num acaso, foi trucidado no Clássico fora de casa, e aí agora o jogo contra o Botafogo, um jogo que a gente negociaria o empate, a gente vai tentar ganhar, tá? Então vai ser complicado, mas que os jogadores pelo menos se comportem bem dentro de campo, tá? Antes de encerrar o pré-jogo, tá? O Corinthians está avançando aos poucos, né, na contratação do atacante Vitor Sá, ex-Botafogo, um atacante de 31 anos, ambidestro, 1,78 de altura, um atacante de velocidade, finaliza bem, tem boa aceleração, toma as boas decisões na frente, tá? Eu vi muita gente falando assim, tem 31 anos. Meu amigo, o Corinthians não vai contratar um cara de 25 anos no auge na Europa, não vai contratar um cara de 26 anos no auge aqui na América do Sul, não vai conseguir. Então, o Corinthians tem que vir quem quer vir. Quer vir, quer jogar aqui, tem oportunidade, tem experiência, vai ter que ser esses caras, tá? Eu sei que muita gente já tá querendo queimar o moleque, como queimaram o Biel, como muita gente tentou queimar o Carlos Vinícius, que agora tá no Grêmio, um tá no Atlético, né? A Fiel de Sofá tá foda, tá? O Neto também tem muita influência nisso, como eu sempre falo aqui, o Neto faz muito serviço, tá? Muitos jogadores que o Corinthians sondou
nos últimos anos não foram contratados porque o Neto fez aquele chilique dele na TV, acabando com o jogador, e aí o jogador foi para outro clube e deu muito certo, né? Porque o Neto ele gosta de fazer isso, ele gosta de. E o que mais me irrita é que o Neto ele tem aquele personagem dele, aquele de serviço que ele presta, tá no programa dele. Mas o que me irrita é quem escuta ele dentro do clube. É quem dá atenção, entendeu? É quem fica indo na ideia do Neto. Né? Então, seu Fabio Soldado, abre o olho. Abre o olho, Fabio Soldado. Que também tá na hora de a gente parar de passar um pano nessa sua cabeça aí. Tá? A gente passa muito pano na cabeça do Fabinho. Tá na hora dele agir um pouco mais. Tá na hora dele ter um pouco mais de personalidade. Tá na hora dele olhar um pouco mais pra nós. E parar de ficar olhando pra opinião de internet e opinião de TV. Tá? Então é isso. O Vitor Sá acha um bom nome. Se vai dar certo ou não, não sei. Não tenho bola de cristal. Mas é um jogador que sim eu apostaria. Tá? Se for caro, reduz até o final. Reduz até onde der. Reduz até onde der o valor. Briga pela contratação. Não deixa o cara na espera, como deixou o Carlos Vinícius, que queria muito jogar aqui, abaixou o salário demais e foi pro Grêmio. Tá? Ou contra o Sport, que desistiu sem reduzir, sem propor nada. Tá bom? Então, essa é a minha opinião sobre o atleta. Tá bom? E o Corinthians também falou, demonstrou que não vai vender o Mateuzinho, se for vender acima de 8 milhões. E o Besiktas não quer esse valor, não quer gastar essa bala no Mateuzinho. Se for, ia ser bem mais baixo e o Corinthians não quer, além do valor acima de 8 milhões. Tá correto, tá correto. É um jogador decente, brilhante? Não é. Mas não é para vender a preço de banana qualquer jogador que a gente tem no elenco. Então tem que fazer, sim, esse jogo duro. E se eles quiserem, eles têm dinheiro. Eles que vêm aqui 10, 11 milhões. Abaixo disso, não. Tá? Então é isso. E muita gente falou assim, que nível que chegou o torcedor corintiano, lamentando a saída do Mateuzinho. Meu irmão, a reserva dele é o Léo Maná, tá? O Félix Torres jogou no Majestoso contra o São Paulo quando o Mateuzinho estava fora. Eu gosto do Mateuzinho, acho um jogador completamente contestável, acho um jogador completamente limitado tecnicamente, um jogador que me faz raiva sim, mas pior com ele, ruim com ele, pior sem ele, tá? Porque a nossa reserva é o Léo Maná, Félix Torres ou Charles, tá bom? Então essa é a minha opinião. Fechou? É isso. Deixa um like, se inscreva no canal novamente, quem puder, tá? E siga a gente em todas as redes sociais. Forte abraço, vai Corinthians, valeu, falou, fui.